Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Natasha Sandi, eu sou a diretora, né, diária da hepatologia pediátrica da nossa sociedade, da LASPGAM, e é um prazer dar início a esse curso sobre transplante. Eu vou falar português devagar, tenho os meus slides, meus dispositivos em espanhol, e espero que vocês possam me acompanhar em uma das duas línguas oficiais da LASPGAM. Então, para iniciar essa série de aulas, né, com um pessoal que tem muita experiência em transplante hepático, eu vou brevemente falar sobre indicação, quais e quando. Então, essa é a agenda da nossa breve reunião de hoje, um panorama geral e evolução do transplante, principais indicações, critérios clínicos e laboratoriais, um momento adequado de referir o paciente para o transplante, critérios de priorização e o sistema PELD-MELD, além dos fatores adicionais, e finalmente falar um pouquinho sobre resultados e prognóstico. Em relação ao panorama geral, é importante destacar que o transplante hepático é o tratamento curativo mais eficaz nos casos de insuficiência hepática aguda, cirrose, né, terminal ou doença hepática avançada e doenças metabólicas graves, que, como a gente vai discutir adiante, podem ter indicação mesmo na ausência de doença avançada. A mortalidade na lista de espera vai depender de diversos fatores que incluem idade, etiologia e o momento correto. Então, mesmo nós, hepatologistas que não trabalhamos em equipes de transplante, precisamos conhecer isso para mandar os nossos pacientes na hora certa. Houve um imenso progresso cirúrgico e anestésico que reduziu muito a mortalidade perioperatória, incluindo os lactentes, que, como a gente vai ver, são os grandes grupos de risco. A experiência dos centros especializados e dessas equipes multidisciplinares impacta diretamente na sobrevivência, mas nós também sabemos que essas equipes elas não conseguem ficar com esses pacientes para sempre. Então, é por isso que a gente tem que saber quando referir o nosso paciente e o que fazer com o paciente depois que ele volta para a gente transplantado. As principais indicações etiológicas. Então, no mundo todo, a atresia de vias biliares ou atresia biliar continua sendo a causa mais frequente nos pacientes menores do que 2 anos. Então, quando a gente tem um casal, uma portoenterostomia que não funciona, né, esses pacientes já devem ser referidos para o transplante, porque a gente já sabe o que vai acontecer na vida deles. Quando a gente tem doenças metabólicas ou genéticas, como, por exemplo, doença de Wilson, Crigler-Najjar tipo 1, hiperoxalúria primária, glicogenoses, defeitos da síntese de ácidos biliares, essas todas podem ser indicação, mas não são necessariamente indicações. Então, precisa ser avaliado, né, caso a caso. Boa parte dos pacientes com doença de Wilson, por exemplo, vai responder a tratamento, assim como, né, muitos dos pacientes com glicogenose não vão ter indicação de transplante hepático por anos em tratamento dietético e farmacológico. A hepatite autoimune e as hepatites virais, elas ainda constituem as principais causas de insuficiência hepática aguda em pediatria, mas esse é um cenário que vem mudando e por um outro lado, a gente tem diagnosticado cada vez mais as doenças colestáticas genéticas, principalmente porque nós temos tido mais disponibilidade do teste genético. Uma indicação que nós não necessariamente estamos acostumados é a de tumores hepáticos não ressecáveis, e aí principalmente hepatoblastoma e carcinoma hepatocelular, especialmente depois de uma quimioterapia neoadjuvante. A falência hepática de etiologia indeterminada ou tóxica normalmente leva a uma indicação de transplante hepático diante da rápida piora que esses pacientes apresentam.
E quando que a gente deve mandar, já que as indicações, né, são tantas e são tão diferentes? Se eu diagnostico insuficiência hepática aguda, ou seja, se o meu paciente tem um INR maior do que 2, sem hepatopatia prévia conhecida, independente da presença ou ausência de encefalopatia, eu já deveria transferir. Se meu paciente tiver encefalopatia, esse valor de NR cai para 1,5. Diagnostiquei, vi que não corrige com vitamina K, já deveria transferir o paciente, porque a progressão pode ser fatal em horas ou dias. E é muito importante que o bom estado geral dessa criança, que é relativamente comum no começo da apresentação do caso, não tranquilize o médico assistente, porque realmente essa deterioração é muito rápida. No caso da atresia de vias biliares depois de uma portoenterostomia, a gente já sabe que 3 meses é o tempo de avaliar se esse paciente apresentou drenagem ou não. Se continua com hiperbilirrubinemia depois dos 3 meses, já requer avaliação precoce para o transplante hepático. No caso dos tumores hepáticos não ressecáveis, principalmente se eles são multifocais ou se apresentam invasão vascular, os erros inatos do metabolismo, quando a gente tem crises que são refratárias ou que não podem ser evitadas com o tratamento, né? Principalmente crises que colocam o paciente em risco de vida. E na doença hepática crônica avançada, a gente tem as complicações, que tendem a ser repetidas uma vez que iniciam e que pioram a cada uma dessas complicações. Mandar o paciente no tempo adequado vai reduzir a mortalidade na lista de espera e melhorar os resultados, pós-transplante. E quais são os critérios que a gente usa? Muita gente pensa, pediatria é PELD, mas não é bem por aí, né, gente? Então, a maior parte dos países utiliza o PELD realmente para os pacientes menores do que 12 anos, mas o MELD já está válido para os adolescentes de 12 anos acima. Ambos os critérios são derivados de parâmetros bioquímicos que são bem objetivos, bilirrubina, INR, albumina, inclui também idade e crescimento. E a ideia desse score é refletir o risco desse paciente morrer, né, em 90 dias. Então, quanto mais alto, maior o risco do meu paciente morrer em 90 dias, maior a urgência do transplante desse paciente. Então, quando os pacientes têm eventos clínicos maiores, né, têm complicações, se recomenda a avaliação para o transplante hepático. Então, a gente tem que ficar sempre de olho e atualizar esse PELD. Uma das limitações que a gente cita é que eles não incorporam o prurido grave, que é uma indicação importante de transplante nas doenças colestáticas genéticas, e nem a ascite refratária. E alguns trabalhos já mostraram que o PELD ele tem um desempenho ainda melhor se a gente ajustar ele para a função renal e para sódio. Nós sabemos que os hepatopatas fazem uma hiponatremia dilucional, que já é um marcador de gravidade da doença. Em relação aos resultados e o prognóstico pós-transplante, é fundamental ressaltar que é muito mais positivo do que a maior parte das pessoas pensa. Então, a sobrevida no primeiro ano é maior do que 90%, e isso é uma estimativa, uma média de vários centros especializados, você vai encontrar números bem maiores do que esses, e 80% em 5 anos, quando a gente fala desses centros especializados. Dentre os fatores favoráveis à sobrevida, né, marcadores de bom prognóstico, a gente inclui um transplante eletivo. E, gente, quando que o transplante vai ser eletivo? Se eu tenho um doador vivo, né? Caso contrário, com um doador cadáver, não tem como ser eletivo, porque a gente não tem como prever quando vai chegar o órgão do paciente. Se a idade é maior do que 1 ano, né, e na verdade a gente já tem isso como premissa, a gente tende a transplantar o paciente quanto mais tarde possível, mas nem sempre isso é possível. E se não tem uma disfunção multiorgânica, disfunção de outros órgãos. E aí, num exemplo clássico nosso, a gente sabe que a sobrevida pós-transplante para atresia biliar
é muito melhor do que a sobrevida pós-transplante para síndrome de Alagille. Por quê? Porque síndrome de Alagille acomete outros órgãos e sistemas. Entre as causas de mortalidade, nós temos a questão da rejeição crônica, que pode ser super difícil de tratar, de infecções graves, complicações biliares e também, se a gente tiver realizado um transplante por tumor irressecável, da recorrência desse tumor. Dentre as complicações tardias, se destacam a lesão renal, levando à insuficiência renal crônica e hipertensão, dislipidemia, então preciso lembrar que as drogas anti-rejeição são associadas a uma dislipidemia, na verdade, uma síndrome metabólica de uma forma geral, também tem o risco de fazer diabetes induzido por drogas, e também a gente pode ter neoplasias pós-transplante que não precisam acontecer necessariamente no paciente que fez um transplante inicial por neoplasia, A gente tem as doenças proliferativas, como por exemplo o PTLD. Em relação à qualidade de vida, a maior parte dos pacientes vai apresentar então um desenvolvimento físico e neurocognitivo bem próximo do normal em longo prazo, mas vale lembrar que em diversas doenças que indicam transplante e até mesmo nas doenças colestáticas a gente já discute se a própria doença hepática não interfere muito no desenvolvimento neurocognitivo. Mas recentemente temos tido uma perspectiva bem otimista por avanços na imunossupressão, em técnicas cirúrgicas e no segmento multidisciplinar, que sustentam esses resultados atuais, na verdade, nos mostram um caminho de melhora. A atresia biliar, como eu disse, é a mais frequente, representa até 60% das indicações de transplante quando nós consideramos os pacientes menores de 2 anos, e o prognóstico vai depender, o prognóstico da atresia vai depender do resultado da portoenterostomia de Kasai. O paciente que continua com hiperbilirrubinemia direta depois de 3 meses, a gente sabe que ele não vai bem e nesse momento já deveria ser referido a um centro transplantador. Eles complicam com colangite recorrente, e aí é muito comum o cenário de que a cada episódio de colangite esse paciente perde um pouco de função hepática, Então as enzimas hepáticas dele sobem um patamar, o INR dele sobe um patamar e ele não volta à linha de base anterior. Também, claro, cirrose biliar secundária, caso não haja drenagem, e falha de crescimento. Então, a ideia nesses pacientes com atresia é mandá-los cedo para o centro transplantador antes que ele apresente descompensação. Um tema sempre muito pedido quando a gente fala de transplante é a discussão sobre as doenças metabólicas. Se são curáveis ou não, se o transplante está indicado ou não, quando esse transplante deveria acontecer e quais são as considerações ou limitações que a gente tem a respeito disso. Então, eu não vou ler essa tabela de forma alguma, mas eu deixei ela para vocês e vou fornecer esse PDF para que vocês vejam quais que são considerados tratáveis ou parcialmente tratáveis e que preocupações que a gente tem que ter ou não precisa ter em relação ao cuidado pós-transplante. São 3 slides de tabela, gente, então realmente é muita coisa. Vou destacar alguns exemplos, então, na síndrome de Alagille, ela é curável com transplante? Depende. A doença hepática, sim, mas os sintomas extra-hepáticos, as manifestações multissistêmicas, sem dúvida, não. Por exemplo, a hiperoxalúria primária do tipo 1. Beleza, a doença hepática melhora com o transplante hepático, mas pode requerer um transplante renal também, se houver dano adicional. E seguindo, os defeitos, por exemplo, do ciclo da ureia, há uma melhora significativa, na verdade, a correção da função, mas o dano neurológico que já tem acontecido, esse, obviamente, não é reversível. Nas acidemias, então a gente tem a propiônica e a metilmalônica, a gente considera que está parcialmente revertido com o transplante hepático, que ele ajuda a melhora do controle metabólico, mas não previne complicação e nem não previne complicações extra-hepáticas, na verdade. E no caso da
acidemia metilmalônica, muitas vezes esse acometimento renal é tão importante que deveria se considerar o transplante combinado, que não é uma realidade em todos os países. Por exemplo, posso dizer que no Brasil não é. Bom, e finalmente a gente tem, né, eu destacaria nessa última parte os defeitos das doenças mitocondriais, as mitocondriopatias, em que a imensa maioria dos autores está de acordo que não está recomendado o transplante hepático hoje em dia. Mas quem procura relato de caso, série de caso, etc., vai encontrar. Né? Por que a gente contraindica o transplante? Porque eles têm uma progressão da sua doença neuromuscular. Então, além daquela tabelona, com cada particularidade da doença, deixei para vocês uma tabelinha de resumo aí, né, com cada uma desses cenários, curável com transplante, parcialmente corrigível ou contraindicado. E também deixei uma referência de quais órgãos e sistemas vocês precisam continuar monitorando depois do transplante hepático, porque se a gente está falando de erro inato do metabolismo, esse é curável, mas alguém tem que olhar os outros órgãos, né, nesses casos que são curáveis, para ver se eles não merecem uma atenção especial. Eu falei dos defeitos do ciclo da ureia, por exemplo, então, né, um órgão de atenção, sistema nervoso central. Falamos das acidemias orgânicas, sistema nervoso central, rim e coração. E assim por diante. Em relação aos tumores não ressecáveis, eu citei para vocês lá atrás, né, que geralmente é o hepatoblastoma ou carcinoma hepatocelular. O hepatoblastoma é o principal cenário, né, o principal tumor candidato ao transplante hepático, normalmente depois de uma resposta parcial ou estável a uma quimioterapia neoadjuvante. Já no carcinoma hepatocelular, o transplante pode ser considerado se não houver uma metástase extrahepática e vai, obviamente, precisar de uma avaliação multidisciplinar, oncocirurgia e equipe de transplante, sendo que é uma indicação absoluta se houver uma invasão extrahepática ativa. E, né, finalmente, em relação à avaliação integral do paciente, do candidato, né, a ser o receptor, ela precisa ser multidisciplinar, com hepatologista pediátrico, cirurgião pediátrico, anestesia, infecto, nutrição, psicologia. Esse é o mínimo, né? Muitas vezes está envolvida também uma série de outras especialidades, né? Nutro, com certeza, muito comum, está envolvida na recuperação nutricional antes de um transplante. O paciente precisa estar estável hemodinamicamente e não é que ele precisa não ter nenhuma infecção, mas ele precisa estar pelo menos com essa infecção controlada. No máximo do possível, esse paciente deve estar bem nutrido e isso pode incluir um suporte interal e até mesmo parenteral. Idealmente, antes do transplante, deve-se fazer uma avaliação neurocognitiva e, né, do contexto familiar desse paciente. Toda essa preparação pré-operatória vai influenciar a mortalidade peri e os resultados em longo prazo. E, finalmente, as contraindicações. Um cuidado super importante, gente, é que diferentes países têm diferentes legislações em relação a contraindicações. Aqui eu coloquei algumas que são as mais endossadas em literatura internacional, mas é fundamental que vocês chequem as respectivas legislações, portarias e etc. Então, contraindicação absoluta é um câncer extrahepático ativo, uma infecção sistêmica não controlada, dano neurológico irreversível e doenças mitocondriais multissistêmicas. Relativas, instabilidade hemodinâmica, porque eu posso recuperar o meu paciente, falta de adesão ao suporte social, essa provavelmente é a mais difícil das contraindicações relativas, né, porque muitas vezes a gente acaba transplantando mesmo assim, o consumo ativo de substâncias entre adolescentes e é preciso notar que não é porque foi contraindicado uma vez que esse paciente perdeu as esperanças e está contraindicado para sempre. Uma reavaliação periódica pode mudar a elegibilidade. E, na verdade, tanto de um paciente que tinha indicação para de repente ele passar a ter uma contraindicação, quanto o contrário, né? O paciente que não era candidato se tornar candidato ao transplante hepático.
Então, as minhas mensagens finais, né, nesse módulo super rápido e introdutório, é que o transplante é um procedimento altamente efetivo e curativo, e vocês vão aprender muito mais sobre ele nesse curso. A atresia de vias biliares e a insuficiência hepática aguda continuam sendo as principais indicações de transplante nos diferentes países e ao redor do mundo. É fundamental referir precocemente no tempo correto o paciente para o centro transplantador, a fim de melhorar a sobrevivência desse paciente. E nós utilizamos os sistemas PELD e MELD, mas existem exceções que devem ser avaliadas individualmente, além de fatores adicionais que influenciam na equidade de acesso. O segmento, em longo prazo, precisa ser multidisciplinar, mas nós, hepatologistas que não estamos em centros transplantadores, precisamos conhecer tudo que a gente vai discutir nesse curso para dividir esse cuidado com a equipe transplantadora.